Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu me chamo Murilo Mota Vasconcelos e estamos iniciando mais um episódio aqui do nosso programa Raízes da Fé. Programa esse que passa todos os domingos, amém? Então o tema dessa semana que está se iniciando, essa semana abençoada, se chama Firmados na Rocha, amém? Que tema, que palavra forte, né? E esse tema, esse versículo, esse tema, né, da semana se encontra lá em Mateus 7:24, amém? Você que tem sua Bíblia, abra lá em Mateus 7:24. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica é semente ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, ou a não pratica, né? É semelhante ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, os ensinava com muita autoridade e não com os escribas, amém? Então essa palavra abençoada, ela vem nos lembrar lá em Mateus, né? Mateus 7, que vem nos lembrar desde o capítulo 5, né? Que vai 5, 6 e 7, né? Começa lá no capítulo 5 e vai terminar no capítulo 7. E esses três capítulos envolvem todos em um só tema. E o tema se encontra em o Sermão da Montanha, amém? Onde Jesus dava lições sobre a nossa vida em diante, né? Para todas aquelas multidões, amém? Então ele passou todos esses temas e ele chegou a esse tema, firmados na rocha, amém? Então o que significa essa rocha? Essa rocha para nós significa a palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor nosso Deus, aquelas pessoas que praticam também a palavra do Senhor, que ouve e pratica a palavra do Senhor, essa construiu uma casa e está edificada sobre rocha. Então pode cair chuva, tempestade, vento, e essa casa não irá cair, porque ela está firme na rocha. Mas aquela pessoa que ouve, né, a palavra do Senhor e não pratica essa palavra do Senhor, essa não está firmada em rocha, e sim está firmada à areia, amém? Ela está firmada à areia. Então pode cair chuva, tempestade, vento, que essa casa vai cair com certeza, porque ela está firmada na areia, amém? Então essa palavra vem nos lembrar também do versículo lá em Salmos 125 verso 1, né, que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, né? Assim como no episódio passado teve o tema confia no Senhor, aqui eu também trago esse tema novamente. Você que está andando triste, desanimado, confia no Senhor nosso Deus, confia, porque Ele estará com você em todos os momentos difíceis. Basta você ouvir e praticar a palavra do Senhor nosso Deus, pois o Senhor nosso Deus vai colocar rochas sobre a sua casa, sobre a sua vida, para te proteger de todo o mal. Você deve estar alicerçado na palavra do Senhor nosso Deus, nunca deve sair dela, nunca deve descumprir a palavra do Senhor. Você deve ouvir e praticar a palavra do Senhor, para você viver firmado na rocha eterna do Senhor nosso Deus, amém? Então esse foi a nossa palavra do nosso programa de hoje. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, amém? Passando aqui para lembrar vocês que dia 1º de junho, né, terá o nosso programa especial do Raízes da Fé, né? Não esqueça, vai ser uma bênção de Deus, né? Terá lá algumas participações, vai ser uma bênção de Deus. Vai ser o 10º episódio do nosso programa Raízes da Fé. Aqui também tem outros avisos que dia 28 desse mês, 28 de maio, terá o 2º episódio do nosso programa Louco
louvorzão, amém? Então, o primeiro episódio foi uma bênção, todos acompanharam, todos assistiram, foi uma bênção de Deus, amém? E dia 28 de maio terá o nosso segundo episódio. Lembrando, o louvorzão será todas as últimas quarta-feiras do mês, amém? Então, também passando para lembrar você que você deve ler a Bíblia, deve cantar hino, cantar testemunhos, você deve fazer isso todo dia. Mas também tem outra coisa que passa todo dia, que são os nossos versículos diários, amém? Os versículos diários todo dia, a cada amanhecer, todo dia mesmo tem o nosso versículo diário. Não esqueça, acompanhe, amém? Tem aqui no YouTube agora, tem no YouTube, no Instagram, TikTok e Kawaii, amém? Acompanhe lá, o nome do nosso canal é Murilo Mota Vasconcelos. Tá sendo uma bênção de Deus os versículos diários, os programas Raízes da Fé e o louvorzão que começou agora, mas tá sendo uma bênção de Deus. Acompanhe, não deixe de acompanhar. Então segue, compartilha, curte esses vídeos, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa transmitir, né, essas palavras para pessoas, né, pessoas que estão tristes, desanimadas, que Deus possa transmitir essa palavra abençoada. Então que Deus abençoe a sua vida grandemente. Fica agora com o hino para você refletir, amém? As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. As promessas de Jesus. Minhas promessas não irei falhar, vindas tempestades a me consternar. Eu no verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade eu provarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas.